Drogadição, Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Fatores causais da drogadição. A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Neste capítulo, incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime e do suicídio perverso. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Posteriormente, alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, para logo seguir gerando a paralisia do nervo vago, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte do viciado. Na psicogênese da drogadição, encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Na fase pré-tóxica, pode-se identificar o dependente como uma personalidade psicopática, evoluindo para o processo esquizofrênico. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar níveis superiores de comunicação e de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Assim, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar nas malhas da drogadição. Aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida que lhes parece sempre injusta e perversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. Aquelas outras que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora, buscando na droga química, seja qual for, uma fuga da realidade que, em face da sua injunção aflitiva, deve ser negada ou apagada a qualquer preço. O primeiro grupo encontra no uso da droga a segurança que falta no estado de lucidez, embora reconheça que é de curta duração manter a expectativa de renovação de outras doses até o desespero que não tarda. O segundo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. Porque o entorpecente minora as tensões inibitórias, facilitando a irrupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas, o paciente recolhe-lhe ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma em terrível cárcere de agonia incessante. Sem dúvida, os conflitos do lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogo entre os genitores e filhos, as agressões, as conversações doentias e a falta de carinho expulsam o adolescente do convívio da família para os traficantes, que os adotam, extorquindo-lhes dinheiro e matando-lhes a esperança de uma vida saudável. Os conflitos internos que aturdem o jovem ou o adulto
que sente insegurança na realização de alguns cometimentos, respondem pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhes propiciam segurança na primeira fase da intoxicação, em razão do estímulo cortical, que proporciona certa vivacidade intelectual, respondendo pela euforia e audácia nos gestos. É comum o acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissões liberais e são convocados a miúde a ações desafiadoras que temem não poder executá-las com segurança e que o fazem sob a injunção do álcool, de diversas drogas, tais a morfina, a cocaína, o crack ou outra qualquer. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Sob outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas desencarnadas ou inimigos pessoais de outras experiências carnais respondem pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem em mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Dependência química. Iniciado o uso de qualquer substância química tóxica, após a euforia mentirosa e a queda na angústia pela falta do estímulo artificial, muitas vezes o paciente experimenta mal-estar compreensível. Os relacionamentos sedutores e os grupos de convivência doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos, e ao repetir a experiência, inicia-se a torpe dependência que leva aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico como à degenerescência mental e emocional, e também aos imprevisíveis desvios para o crime: furto, roubo, agressão, homicídio, suicídio. Porque reconhece o comportamento criticável de que é portador, o viciado em tóxicos torna-se desconfiado, dissimulado, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes que às vezes se convertem em transtornos paranoides. Invariavelmente, o viciado nega o uso de drogas com tanta segurança que engana mesmo aqueles que são conhecedores da problemática. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulos agradáveis em alguns pacientes, enquanto outros são empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de alucinações que os desvairam. A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta quando ocorre a iniciação, permite que eles se entreguem ao vício com assiduidade, criando dependência grave que, ao ser percebida, já exige terapia cuidadosa e prolongada. Nesse caso, o alcoolismo instala-se em razão do uso da substância etílica fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam pela futilidade e por falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que proporcionam o consumo contínuo de cervejas, vinhos e outros produtos, como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas por outras. Perigoso, pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício tornou-se um grave problema social e de saúde, em razão da sua difusão nas sociedades distintas como degradadas, levando, pouco a pouco,
o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio no qual transita. Lares são desfeitos pela sevícia dessa dependência. Crimes horrendos são praticados pelos seus usuários. Agressões vergonhosas e lamentáveis sucedem-se umas às outras, em voragem alucinante, ceifando milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho e pela abstinência do seu uso. Em razão das quantidades ingeridas desde cedo, os usuários podem expressar quadros psicopáticos que caracterizam as resistências emocionais e mentais dos indivíduos. Alguns há que são capazes de ingerir volumosa cota de substância alcoólica sem apresentar de imediato efeitos danosos. Outros, no entanto, mesmo usando pequenas quantidades, logo aparecem os acidentes psíquicos, uns mais devastadores do que outros, de que não se recorda o enfermo quando recupera a lucidez. Os dependentes, no entanto, são levados de forma irresistível ao uso dessas substâncias em face da sua ansiedade, embora conscientes da enfermidade que os consome. Além das heranças genéticas, os traumatismos cranianos e encefalopatias sutis na infância também respondem pela tendência ao alcoolismo. Podemos introduzir, igualmente, na psicogênese do alcoolismo, as obsessões como geradoras do vício, qual ocorre, conforme referido, em outras formas de drogadição. Os efeitos são terríveis na glândula hepática, nos rins, em todo o aparelho digestivo, com os graves comprometimentos emocionais e mentais. A repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas, as dificuldades socioeconômicas, os conflitos íntimos, os estímulos proporcionados pelas propagandas apresentadas pela mídia, respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. O uso abusivo das drogas, em face da dificuldade ou indiferença das demais criaturas para cerceá-lo pelo esclarecimento, vai se tornando tão natural e quase chique nas denominadas rodas de alto padrão econômico que ameaça o equilíbrio das criaturas individualmente e da sociedade em geral. A princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas à medida que se avoluma, uma falsa compreensão e tolerância geral finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se à ansiedade, ao estresse, às pressões vigentes, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e a morte. Terapia de urgência. O problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez. Equivale a dizer, com clareza e conhecimento de suas causas e efeitos desagregadores. Quanto mais escamotear-se o drama da drogadição e fingir-se que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e, portanto, mais perversa. A educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco escuso. Diálogos francos e naturais com as crianças e os jovens devem fazer parte das conversas familiares, das disciplinas nas escolas, antes que os traficantes que estagiam em suas portas ou que alguns dependentes que nelas se encontram comecem a iniciação dessas vítimas ingênuas e inseguras. Estabelecida a dependência,
Tendo-se em vista a sua gravidade, o internamento hospitalar para desintoxicação torna-se indispensável, mesmo porque a falta do produto leva a desesperos, às vezes incontroláveis, em cujo período o alucinado comete crimes, vitimado pelas alucinações que lhe tomam conta das paisagens mentais. Quando o paciente encontra-se internado sob cuidados médicos especiais, a orientação psiquiátrica saberá administrar pequena dose de manutenção sob controle e diminuindo-a progressivamente, enquanto a psicoterapia e o tratamento com substâncias específicas se encarregarão de reequilibrar o organismo em descompasso gerado pelo uso danoso e arbitrário. A terapia ocupacional, a dança-terapia e outros recursos terapêuticos equivalentes fazem-se necessários a fim de substituírem os estímulos falsos e tóxicos que as drogas produziram no organismo, danificando-lhe a tecelagem delicada. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. As leituras edificantes, os exercícios físicos bem programados, não geradores de exaustão nem de ansiedade, produzem resultados excelentes, contribuindo para a restauração da saúde. Jesus, o psicoterapeuta incomum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Em razão disso, não poucas vezes, as forças morais parecem faltar em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos lhe cercarão, auxiliando-o com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou.